Muito bem, continuando então o capítulo 14, agora nós estamos falando da lepra na casa, isso quando eles entrassem na terra, e estávamos dizendo, né, das primeiras pedras que são removidas, nós também somos uma pedra na casa de Deus, todos nós somos edificados, casa espiritual, mas não podemos deixar que a praga entre em alguma dessas pedras, infelizmente às vezes entra, e aí tem que ser removida. Porém, se a praga se tornar a brotar na casa, depois de se arrancar as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, examinará, e eis que se a praga na casa tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Às vezes toda a casa era considerada imunda, e se toda uma casa fosse considerada imunda, essa casa seria derribada, não é? Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, com todo o barro da casa, e será levado tudo para fora da cidade, no lugar imundo. Sempre tinha o Vale de Sidrom, em Jerusalém, que era o lugar imundo, era lançado ali, e ali era queimado todas as coisas. E quem entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Até a pessoa que entrava ficava imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, e o comer em tal casa, lavará suas vestes. Quando uma casa era declarada imunda, aí todo mundo era obrigado a lavar suas vestes, e quem tinha entrado lá ficava imundo até a tarde. Até o sacerdote que entrava para examinar, ficava imundo até a tarde, para depois exercer suas funções. Porém, tornando o sacerdote a entrar examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, pois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E será que nas nossas casas ela está limpa? Nós, às vezes, temos que limpar a nossa casa, não é? Temos que tirar o pecado, temos que limpar a nossa vida. Lembra que Deus é um Deus santo, não dá para conviver com o Deus santo, cheio de impureza, cheio de coisas impuras. Outra coisa que João diz, lá no livro de Apocalipse, vem a ideia, de novo, do livro de Levítico, de pureza, no capítulo 22, 7, não é? Diz assim, quem é limpo, limpe-se ainda, e quem é puro, purifique-se ainda, não é? Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, onde vem essa ideia de limpo, sujo, imundo, purificado? O livro de Levítico. O livro Levítico, claramente, tem a ideia de limpo e imundo. Não é? A pele podia ser limpa ou imunda, as roupas podiam ser limpas ou imunda, e a casa podia ser limpa ou imunda, não é? Nós também limpamos as nossas casas, limpamos elas para mantê-las limpas, sim, quando eu estou falando da limpeza normal, mas temos que limpar também nossas casas espiritualmente, para que não entre em nossa casa nem nada que venha desagradar ao Senhor, nenhuma pornografia, nenhuma coisa errada. Essas coisas têm que ser tiradas, nossa casa tem que ser santa, nossa casa deve ser um local onde Deus deve ser adorado, glorificado, e Deus não vai habitar numa casa onde existe sujeira, onde o pecado está. Então temos que santificar também nosso lar, nossa casa. Essa é a lição espiritual que nós podemos aplicar do livro de Levítico, capítulo 14, não é? Vamos continuar. Depois tornará para espiar a casa 2 aves, e o pau de cedro, e o carmesim e o isope. A casa também era espiada. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará o pau de cedro e o isope. O isope é aquela planta que eles usavam, né, para espalhar, e o carmesim, a ave viva, e molhará a ave na ave degolada, as águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. A casa era espargida com água e com sangue. Assim espargirá aquela casa com o sangue da vizinha e com as águas vivas, não é? Era espargida, e com a vizinha viva, e com o pau de cedro, e com o isope, e com o carmesim. Tudo era espargido na casa.
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação, pela casa será limpa. A ave que voava, ia embora, a ave viva, representava que a lepra tinha ido embora, que a praga tinha ido embora. Essa é a lei de toda a praga de lepra, e da tinha, e da lepra, e das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostola, das empulas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Note que a lei da lepra era muito mais do que a lepra na pele. Podia ser lepra nas vestes, nas casas. Lepra era um símbolo também do pecado, não é? Então, nós vamos ter essa explicação maravilhosa, Levítico 13, 14. É cumprido, esses capítulos são talvez os maiores capítulos do livro de Levítico, é o capítulo 13 e o capítulo 14, né? O capítulo 13 tem aí 59 versos, o 14, 57 versos, é a parte mais extensa e tem lições espirituais maravilhosas para nossas vidas. Vamos continuar nesse assunto de imundície do homem e agora da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, note que era para todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo na sua carne será imunda, por causa do seu fluxo. Se estiver saindo pus da carne, aquelas aguinhas que às vezes saem da nossa carne, né, inchaço, e começa a sair qualquer fluxo, podia sair fluxo de sangue da carne, ele seria imundo. Esta, pois, será imundície por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Então, por exemplo, a pessoa se feriu, começou a sair sangue, virou pus, também era considerada imundície. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. A pessoa está ferida com coisa, deitou, a cama é imunda. E toda coisa sobre que se assentar será imunda. Sentou sobre eles usavam aqueles banquinhos de madeira que eles faziam, sentou sobre aquele banquinho, era imundo. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Normalmente a pessoa ficava imundo por um dia, depois à tarde se lavava, e era imundo. A cama ficava imunda, o banquinho ficava imundo, e aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, o que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Então, se alguém sentou num banquinho, tinha um fluxo, quem se assentava depois ficava imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Então, qualquer coisa que saísse da pele do homem, sangue, pus, qualquer fluido que saísse era considerado imundo. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará as suas vestes, banhará em água, será imundo até a tarde. Até o cuspe que eles cuspir, né, saiu o fluxo, cuspiu sobre alguém, ou espalhou sobre alguém, era imundo, não é? Interessante, talvez esse corona se propaga por pequenas gotículas, e isso traz a imundície. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imundo. Se ele tem algum fluxo e ele cavalgou numa cela de animal, podia ser de um jumento, de um burro, de um camelo, que ele cavalgava, ou de um cavalo, não é? Tudo que ele cavalgava, né, seria imundo. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Note que aqui esses fluxos eram purificados pela água, não é? E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo era quebrado. Todo vaso de barro era quebrado, porém todo vaso de madeira ou de cobre era lavado, né? Porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-á 7 dias
para a sua purificação. Ele teve um fluxo, ele era imundo, aí depois contava 7 dias para a sua purificação, lavará suas vestes, banhará sua carne em águas vivas e será limpo. Águas vivas não eram águas paradas, né? Águas vivas era água que corria de alguma fonte, era considerada água viva, ou de um rio que corria era considerada água viva, mas água parada não era considerada água viva. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. Expiação do pecado pelo fluxo que saía e outro para o holocausto, que é dedicação. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cúpula, semente do homem, que é o sêmen, né, do homem, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Isso significava que todas as vezes que eles tinham um relacionamento sexual, eles eram considerados imundos até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cúpula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. Caiu a semente sobre a pele, era imundo até a tarde. E também a mulher com que o homem se deitar com semente de cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Sempre ficava imundo por um dia, não é? No corpo de morto, nós vamos ver mais tarde que a pessoa podia ficar imundo até por uma semana. Mas como era fluxo de corpo que saía, a semente do homem, ficava imundo até a tarde. Mas a mulher, quando tiver o seu fluxo, o fluxo de sangue, que é o período mensal dela, e estiver na sua carne, será 7 dias na sua separação. E qualquer que tocar será imundo até a tarde. Então a mulher, quando ela se assentava, que ela estava com o seu fluxo de sangue, tudo que ela se assentava se tornava imundo até a tarde. A cama que ela deitava ficava imunda até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante sua separação será imundo. Está vendo? Verso 20. E tudo que se assentar será imundo. Normalmente, os homens nem dormiam junto com as mulheres, porque um homem se dormisse com a mulher junto nesse período dela, ele também ficava imundo, porque tudo que ela tocava, a cama, tudo, ele ficava imundo. Então eles dormiam, às vezes até separado, não é? E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. A pessoa podia ficar imundo por um dia. No caso da mulher que tivesse com fluxo, ela seria imunda por 7 dias. 7 dias purificando-se da sua imundície do seu fluxo que saía do seu sangue. E se alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo que se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. A cama ficava imunda, as cadeiras ficavam imundo, se usasse algum animal para cavalgar, ficava imundo, né? Aquela sela que era usada. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, se deitou na sua imundície, e a sua imundície estiver sobre ele, seria imundo por 7 dias. Igualmente a mulher. Também toda a cama sobre a que se deitar será imunda. Se o homem se achegasse a uma mulher no seu período menstrual, ele também ficava imundo por 7 dias. Lembra que eu falei, a imundície podia ser por um dia ou podia ser por 7 dias. 1 ou 7, não é? Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias o fluxo de imundície será imunda como nos dias de sua separação. Às vezes tem mulheres que tinham um período muito longo, não é? E aí ela ficava imunda mais tempo. Como a mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos
que ela foi ao encontro de Jesus, então ficava imunda. Por isso que a mulher foi secretamente, porque ela era imunda. Ela queria tocar em Jesus, mas ela sabia o perigo que isso tinha, porque ela sabia que como ela era imunda, tudo que ela tocasse ficasse imundo, mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela nem tocou em Jesus, foi só na veste, o Senhor sentiu sair virtude e perguntou quem me tocou, e a mulher toda trêmula, porque ela sabia que o que ela fez, ela podia ter manchado a veste de Jesus, mas no caso de Jesus, ela foi curada, não é? Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo será a cama da sua separação. Até a cama era separada, dormia separado, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundície da sua separação. Então a pessoa era considerada imunda por 7 dias. Se o período se estendesse, ou se o fluxo sangue continuava sendo imunda durante todo aquele período. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Podia ser imundo por um dia, podia ser imundo por 7. Porque quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Depois ainda acabou o fluxo, mais 7 dias para depois ser considerado limpo. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Toda mulher tinha que oferecer todo mês pelo menos 2 rolas ou 2 pombinhos para a purificação no 8º dia. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Um para a expiação do pecado, outro para o holocausto. Um tirava o pecado, purificava, por ser imundo, era purificado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará expiação do fluxo imundício perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morra nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Deus era um Deus santo, ninguém podia contaminar o tabernáculo, era separado as suas imundícies, a pessoa que estivesse na sua imundície era separada, se mantinha, se era por 7 dias, no 8º dia era purificado, trazia 2 pombinhas, uma para a purificação do pecado, a outra para o holocausto. O holocausto era sempre dedicação a Deus. Essa é a lei do que tem fluxo e daquele de quem sai a semente da cúpula, que fica por ela imunda. Como também da mulher enferma na sua separação, que padece seu fluxo, seja varão ou fêmea. Isso era quando a mulher desse a luz ao parto. Levítico 12 já fala isso. E de que o homem que se deita com uma mulher imunda, um homem que se deitava com uma mulher imunda, ele também ficava imundo por 7 dias. E aí no 8º dia ele seria purificado. Note que do capítulo 11 ao capítulo 15 do livro de Levítico, nós encontramos a diferença entre o santo e o impuro, entre o limpo e o impuro. Essa é a forma como eles viam, né? Impuro, todo impuro era pecado, por isso era feito expiação pelo pecado. Limpo e puro, ou a pessoa era limpa ou ela era impura. Tinha os animais limpos e impuros, mesmo os animais limpos que podia comer quando era oferecido em sacrifício, tinha que ser sem mancha nenhuma o animal. Nós tínhamos qualquer que tocasse o corpo de morto, ficava impuro. Lepra, fonte de impureza. Sangue, fluxo de sangue, fonte de impureza. Se saísse do corpo, fonte de impureza. E a cúpula do homem, ou qualquer coisa que saísse da pele do homem, pus, sangue, era considerado fonte de impureza. Amém? Deus é um Deus santo, Deus priva pela pureza, pela santidade, por isso que nós devemos buscar a purificação de nossos pecados, a purificação de nossa vida e procurar viver uma vida santa,
que venha agradar o Eterno. Nós sabemos que muita coisa de Levítico praticamente não se aplica hoje, mas os ensinos, os princípios de santidade, de pureza, continua válido para todos nós hoje. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esse estudo, capítulo 13, 14, capítulo final do capítulo 14 e 15, que é esse vídeo, e que você possa ser grandemente abençoado. Nós vamos voltar para um dos capítulos principais do livro Levítico, que é o capítulo 16, o dia da expiação. Não perca o próximo vídeo. E eu espero que você tenha assistido o meu comentário capítulo 13, 14 e esse comentário capítulo 14 e 15. Também o capítulo 11, nós comentamos 11 e 12. Do capítulo 11 ao 15 é as leis do que é limpo e do que é impuro. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para os seus amigos, familiares, se ele tem sido de bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce e rica consolação do Espírito Santo. Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Busque a pureza. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém.